Programa Gisele Almeida. Aqui estamos! Começamos agora, neste exato momento. Sim, você ligou a TV e se deparou comigo, porque você sabe que todos os dias eu estou aqui te esperando, não é mesmo? Você já sabe disso. Então, deu o horário, você corre, liga a TV ou pega o seu celular, vai lá no YouTube, assiste. Eu sei. Sei de tudo. Ai, como eu me divirto. Você se diverte aqui, não é mesmo, produção? Ai, meu Deus do céu. Acabei de... Olha, deixa eu contar que eu danço aqui, ó. A gente se diverte muito aqui no programa. Vocês sabem que o programa ao vivo, vocês aí em casa imaginam, né? Com certeza, que o programa ao vivo não é muito fácil. Exige muito da gente. Por isso que essas brincadeiras aqui, elas fazem todo sentido e fazem toda a diferença. Então esse alinhamento que eu tenho aqui com os meninos, com os dois que ficam ali dentro, é fundamental. Então é importante que você tenha este alinhamento, sabe? Com as pessoas que você tem perto, que estão por perto de você, no trabalho, em casa. Pode baixar um pouquinho o som. Falei em alinhamento, já subiu o som. Pode baixar um pouquinho. Esse alinhamento com as pessoas que estão próximas a você. Para que seja realmente... Como que eu posso te falar? Para que seja realmente proveitoso os momentos que você está por perto. Porque quando não alinha, quando alguma coisa não está bem, quando você sente que vocês não estão na mesma... E nem precisa estar na mesma energia, com a mesma vibração. Não, mas quando você percebe que aquele relacionamento não tá legal, é o momento de conversar, de dialogar. Eu não estou falando de marido e mulher, de namorado, não. Eu estou falando de outros relacionamentos, como o que eu tenho com os meninos aqui no trabalho. É isso. Então, quando você percebe que precisa de algo ou que está faltando algo, mas você não identifica, o diálogo é o melhor caminho. Converse com seus colegas de trabalho. Dá um jeitinho de colocar uma pitadinha aí de diversão, sabe? Faz a diferença. Comigo aqui e com os meninos, faz toda a diferença. A gente, é claro, tem algumas discussões sobre o trabalho, mas a gente se diverte muito, não é mesmo, meu sonoplasta querido? Até dançamos hoje já aqui. Pois é, nesse clima delicioso, super gostoso, que eu quero dizer a vocês que, além de estarmos aqui na TV Gazeta, nós também estaremos às 14 horas na TV Mato Grosso, canal 27.1. Todos os dias às 14 horas, você pode assistir, caso você tenha perdido ao vivo, você assiste a reprise na TV Mato Grosso, canal 27.1. Mas é claro que nós temos o Repeteco aqui da Gazeta, óbvio, o famoso Repeteco. E aí mais tarde, depois desse intervalo, eu te falo o horário para você não perder. Tá bom? Olha, e eu falo muito aqui também sobre as principais notícias do dia. Nós não temos mostrado o site Radar Urgente, mas isso não quer dizer que você não possa e não deva acessar. Vai lá, acesse o site Radar Urgente
para ficar por dentro de tudo que acontece, porque o site ele trabalha muito para você, trabalha muito para mim, e lá estão as principais notícias da nossa cidade, do nosso estado, as notícias que você precisa saber estão lá. Radar urgente, vá até lá então e veja, leia, escute e também compartilhe as notícias que são importantes. Aquelas que não são tão, sabe, que não fez bem pra você, porque tem notícia ruim, né, que a gente lê e fala, putz, nem deveria ter lido. Não repassa, não repassa. Repasse outras. Essa deixa de lado, tá bom? Deixa de lado. É preciso ler tudo e sabermos de tudo um pouco, mas não precisa repassar tudo e nem tudo assim com tantos detalhes. Entendeu o que eu tô falando, né? Entendeu? Bom, agora vamos saber quem serão os nossos convidados hoje aqui. Vamos lá! 2 assuntos que eu gosto muito. Dr. Marcelo Noronha é cirurgião plástico. E quando a gente fala de cirurgia plástica, acho que muito mais as mulheres do que os homens, né? Já ficam pensando, meu Deus, como é que eu estou? Dá aquela puxadinha, será que já é o momento? E hoje o Dr. Marcelo Noronha irá falar sobre o envelhecimento facial. Como que ele acontece? Como? Você vai perceber isso ao se olhar no espelho? Por onde começa? O envelhecimento facial são as rugas, são as linhas que vão aparecendo? Ou você acha que não, peraí, é outra coisa? Dizem que o rosto, ele derrete. E não tem o que fazer. Vai derreter mesmo. E aí você vai perceber que a sua pele vai mudando, o seu rostinho vai mudando. Mas antes que isso aconteça, você pode e deve ter alguns cuidados, que são os procedimentos. É a prevenção para uma pele mais bonita, uma pele mais viçosa, uma pele com aquele glow. É possível, claro, desde que você cuide antes. E aí você vai adiando a cirurgia plástica. Então, hoje, o Dr. Marcelo Noronha vem para falar como atuar no envelhecimento, porque ele vai chegar para todos. E a gente vai aprender com ele aqui. E também receberei Dr. Arthur Berredo, que é oftalmologista, e falaremos sobre a miopia. E ele mandou uma frase para mim e disse, Gisele, é para assustar mesmo. A frase é a seguinte, a epidemia de miopia nas crianças. E na hora que eu li essa frase, eu já pensei assim, são as telas. Este celular, os computadores, a criançada não para. Mas aí eu comecei a ler o que ele mandou e não é bem assim também, você acredita? Pois é. É claro que interfere, não é legal, não é bom, tudo que é demais não é interessante, mas o Dr. Arthur vem para dizer que não somente as telas. Temos outros fatores que prejudicam a visão. Os olhos, porque o Dr. Arthur ele tem um quadro fixo aqui para falar da saúde dos olhos e nós falaremos hoje especificamente sobre a epidemia de miopia nas crianças. Parece que o número está aumentando e parece que vai aumentar muito mais. E o que fazer para parar com tudo isso, não é? Será que é possível? O que nós podemos fazer? Dr. Arthur Berredo vem para nos dar algumas dicas, falarmos mais sobre este tema aqui e você em casa ficará mais atualizado. É isso. Bom demais. Vamos agora para o intervalo, meus amores. Vocês que estão aí ligadinhos na TV Gazeta, canal 19.1, muitíssimo obrigada. Nós estamos apenas começando o programa e para vocês aí, saúde e vida longa. Para vocês, todos aqui, ó, todos, sem exceção. Pode abrir essa câmera. Aqui a gente não economiza nem com música, nem com imagens e nem com brinde. Saúde e vida longa para todos e... Vem cá. Volto já.
As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os dados comprovam. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. A gente vê mais policiais pelas ruas, bandidos sendo presos, crimes sendo solucionados. Avançamos muito nos últimos 6 anos. O investimento que o governo do estado faz garante que estejamos nas ruas trabalhando por você. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Pensa uma alegria que você pode trazer pro seu filho é aqui no Água Park. Eu tenho um sentimento de leveza. Isso aqui é maravilhoso. Venham pra cá, é muito bom. Tragam a família de vocês vão adorar. É o melhor parque aquático que eu já fui aqui mesmo da região. Venha conhecer, é muito legal. Recomendo. Você, Cuiabá, Mato Grosso, que ainda não veio no Aquapark, tá esperando o quê? Venha! Versão garantida aqui. Pessoal, venha pro Aquapark, você também. Venha! Oi? Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê? Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. Foi assim com a valorização dos agentes de saúde. Eu estou há 29 anos como agente comunitário, estou aqui desde 1997. Atuando como ACS. Para nós foi muito importante, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter abrido as portas, ter nos ouvido. Essa lei veio para nós muito favorável, porque hoje nós temos uma garantia, melhorou muito as nossas condições, nós temos um plano de carreira, temos um salário bom, vamos até poder aposentar, coisa que nós não tínhamos na nossa categoria. Então, esse encontro dessa lei para nós foi muito importante para nós, ACS. Hoje a gente ouviu a história do Márcio, que viu sua profissão ser valorizada graças ao trabalho da LMT. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estamos de volta, lembrando que o programa é ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1, e como eu falei no primeiro bloco, este programa será exibido hoje às 14 horas na TV Mato Grosso, canal 27.1. Na verdade, todos os dias aqui ao vivo na TV Mato Grosso, reprise às 14 horas. E à noite eu falo que é diferente, porque eu falo que é repeteco. Sim, repeteco de segunda a sexta-feira. O horário do nosso repeteco de hoje, a produção vai gritar, quer ver? Hã? Escutaram? Eu escutei, às 21h30, repeteco aqui. E aí você faz o quê? Assiste agora
assiste novamente à noite e mais do que isso, você vai compartilhar todas as informações que você viu aqui, porque vai te interessar e com certeza vai interessar aquelas pessoas que você conhece. E vamos então para a primeira entrevista do programa de hoje com o Dr. Arthur Berredo, que é oftalmologista, tem um quadro fixo aqui, o que é muito bom, e vem para falar sobre a saúde dos olhos. Quer saber, não quer? Eu quero, você também quer. Dr. Arthur, obrigada, viu? Eu que agradeço, pela sua presença. E aí nós falamos uma frase impactante aqui. Iniciamos com uma frase bem impactante. Quando a gente fala de epidemia já dá medo, né? Sim, com certeza. A palavra epidemia já nos assusta. Agora, a epidemia de miopia nas crianças. E aí, a gente quer saber, como assim? Essa epidemia começou agora? É algo recente, doutor Arthur Berredo? Tudo bem, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite novamente, Gisele. Isso é uma realidade, gente. Hoje, com o uso intensivo de telas, cada vez mais nós verificamos a necessidade de uso de óculos nas crianças. Até 5 anos atrás, mais ou menos, ainda era uma hipótese, né? Ainda se achava que tinha qualquer correlação, mas hoje é bem documentado. O uso intensivo de telas, principalmente a atividade visual para perto, tem aumentado a incidência do uso de óculos em crianças. Hoje, a gente calcula que no Brasil uns 20% das crianças usam algum tipo de correção, algum tipo de óculos, né? E a previsão a previsão para 2050, pela Academia Americana de Oftalmologia, é que 50%, ou seja, metade da população seja míope, continua usando óculos. Daqui 30 anos... Exato, metade da população. Não, menos de 30 anos, gente. Daqui 25 anos, a metade da população usará óculos. É previsto, ou seja, um reflexo direto dessa atividade das crianças atualmente. E essa atividade que você diz é o uso excessivo desta tela. Exato, não só de telas, mas qualquer tipo de função, Sim, de atividade para perto. Mas hoje é basicamente celular e tablet que a gente consegue, exatamente. Né? E aí, quando eu li sobre isso aqui no roteiro, eu lembro, né, que acho que na sua infância também, na minha infância, Sim. Nós pouco ficávamos diante de uma televisão. E ainda tinha uma certa distância, né? Uma certa distância, sim. distância. E era assim, muita brincadeira ao ar livre. A gente queria sair de casa e voltava só à noite e ainda com a mãe gritando, tá na hora do banho, tá na hora do banho. Exatamente. E poucas pessoas usavam óculos. Poucas crianças usavam óculos. E isso, então, a gente consegue entender que, como antigamente não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, que tudo você vai para frente do computador, tudo que você quer, você vai buscar no chat e está na frente do celular. Enfim, não tem mais como viver sem isso, é um caminho sem volta. Sim. Logo, a gente vê, então, que são dois cenários bem diferentes, então tem uma relação, Sim, né? perfeito. Essa sua alusão está tão correta que já se sabe que nos últimos 5 anos a prescrição para criança de óculos aumentou em mais de 3 vezes. Isso é muita coisa. Você tem noção? Triplicou-se a prescrição de óculos para crianças nos últimos 5 anos. Certo? Quando a gente fala de criança, qual é a idade dessa criança? A gente considera crianças do 0 até o início da adolescência, que é os 13 anos. Certo? Mas isso é mais prevalente entre os 6 aos 8 anos. Essa incidência de aumentar a miopia. Essa criança, ela nasce míope? Pode acontecer, mas esse caso específico que nós estamos conversando agora é uma criança que desenvolve a miopia pelo uso excessivo da tela, ou da visão de perto, né? Que a gente pode já falar que é pelo uso da tela, que é realmente isso que elas fazem. Mas para ficar bem claro, no que seria miopia... já ia falar assim, como que um míope enxerga, né? Enxerga, exatamente. É muito importante, porque o míope não é o mais comum. No Brasil, o mais comum é o hipermétrope, né? É aquela pessoa mais velha que tem dificuldade tanto para longe quanto para perto. O míope é uma minoria, hoje ainda, e é aquela pessoa que tem dificuldade para longe, mas que para perto enxerga muito bem. E isso acontece porque durante a fase de desenvolvimento da criança, durante essa idade dos 6 a 8 anos, o olho ainda está se desenvolvendo. E o uso intensivo da visão de perto faz uma contração no músculo que a gente tem dentro dos olhos, e isso estimula o seu alongamento. Então, o alongamento do olho é uma sequela para o resto da vida. Ele devia ter um tamanho e ele vai crescer um pouco mais do que deveria. E é por isso que as crianças vão se tornar míopes. E lembra que a gente conversou até uma vez que a miopia é quando a luz, em vez de focar na retina certinho, que é onde a gente enxerga, ela foca antes da retina, porque o olho cresceu demais. Era para focar certinho, mas ele cresceu demais. Então, é um prejuízo para o resto da vida. Se a criança realmente desenvolve a miopia na infância, ela vai ser míope para o resto da vida.
E como que é olhar para uma tela? O que acontece com o olho dessa criança quando ela está aqui olhando, né, assistindo algo ou jogando, enfim, está em contato bem próximo? O que acontece com... Vamos tentar colocar de uma maneira bem... Qual o mecanismo, né, que seria O que acontece? O olho força-se demais ou vem uma luz aqui nos olhos? Perfeito. Os nossos olhos, Gisele, ele é um mecanismo muito sofisticado. Certo? Então, nós temos a capacidade hoje de enxergar para longe com nitidez e enxergar para perto com nitidez. Para isso acontecer, existe um músculo dentro dos nossos olhos que faz uma contração e um relaxamento numa lente que existe lá dentro, possibilitando essa alternância. Tudo bem? Agora imagina uma criança que está o dia inteiro olhando aqui para perto. O músculo vai se contrair e vai ficar horas e horas e horas contraído. Forçando. É o famoso forçar a vista. Ah, tá forçando a vista, menino? O tempo todo aqui pertinho. É aquela criança que pega, abre um filme e fica lá, aquele adolescente, entende? Então não tem necessidade disso tudo, dessas horas todas, em acomodação, que a gente chama. E nem tão perto. E nem tão perto, exatamente. Então isso é o estímulo que causa o alongamento dos olhos e, consequentemente, a miopia. Aí eu fico imaginando, essa criança que não tem... pai, mãe, por perto, olhando, observando e dizendo, agora não, vamos dar um tempo e tudo mais. Quando ela não tem essa observação, para onde vai essa miopia? Ela vai se agravando e ela chega em... Até que ponto ela pode ir? O desenvolvimento da miopia ele é proporcional ao quanto mais a criança fica realmente enxergando aquela tela, mas também existe uma série de fatores genéticos, ou seja, predisposição da pessoa. Tudo isso em conjunto determina um resultado final. Sim. Existem crianças que vão se tornar pouco míopes, existem crianças que, infelizmente, eu já peguei casos de 9 anos de idade com mais de 10 a 14 graus de miopia. Isso é muito perigoso. Meu Deus! Muito perigoso. Porque uma criança de 9 anos com 10 graus de miopia já está no que nós chamamos de alta miopia, que é quando passa dos 6 graus. E o que seria essa alta miopia quando passa dos 6 graus? Começam a surgir alterações estruturais dentro dos olhos. Então ele cresceu tanto que a retina está esticada, podem ter algumas alterações. Então, assim, confere risco, sim, de sequela e perda de visão. Aí eu fico imaginando, uma criança com 9 anos de idade, com 10 graus, ela não deu sinais ainda? Deu não vários reclamou? Sinais. Com certeza deu vários sinais, mas que com certeza passaram despercebidos. Ou então os hábitos se mantiveram. E quais são os sinais? Uma criança míope... As reclamações. Isso, uma criança míope é aquela criança que tem dificuldade para enxergar para longe. Então o que você tem que reparar? É uma criança que diminuiu o seu aprendizado na escola, ou seja, ela está com muita dificuldade no aprendizado, porque ela não enxerga a lousa, certo? É uma criança que para assistir TV ela cerra muito os olhos, ela se aproxima da televisão. E é uma criança que também se queixa muito de dor de cabeça, geralmente. Sinais então, super claros, né? Bem claros, mas infelizmente eles às vezes passam despercebidos. E chegam no consultório com um grau já bastante elevado. Em quantos anos, qual é a janela aí para chegar a 10 graus? Como eu disse, não tem como a gente saber exatamente, mas o que a gente sabe é que essa idade entre 6 a 8 anos é onde o maior risco acontece. Onde a gente tem que ter mais controle. Existe, inclusive, uma orientação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica para controlar o tempo de exposição a telas, ou seja, quanto tempo a criança pode ficar na tela de acordo com a idade. Por exemplo, até 2 anos você sabia que não pode nada? Nada. É proibido. Agora vamos lá, doutor Arthur. Vamos então falar sobre isso. Não pode nada. Não pode, mas quantas vezes eu já estive em um restaurante, e você com certeza também, ou almoçando, ou jantando, e aquela mãe desesperada, querendo, né, jantar, almoçar, aquela criança não para, o que ela faz? Dá o celular e a criança fica quieta. Distraída. E essa criança tem menos de 2 anos. É uma realidade, mas nós temos que buscar por alternativas. Nós temos sempre que ponderar aquela situação pontual e o risco, certo? Existem outras formas de nós distrairmos as crianças, né? Mas acredito que essa orientação da sociedade seja bem pertinente, porque é uma idade em que qualquer estímulo é muito
como é que eu posso dizer? É muito instigante, a criança fica muito intrigada, envolvida com aquilo. Então eles poupam de excesso de luz, de excesso de estímulos nessa idade tão inicial da vida, tão tenra. Entende? Então, do 0 aos 2 anos, teoricamente, nada. Teoricamente, mas a gente entende. Eu falei isso porque agora amanhã assistindo vai falar assim, doutor Arthur não deve ter filho, né? Porque pra ele falar que até os 2 anos eu não vou colocar uma tela pro meu filho, porque ele não deve ter filho, ele deve conseguir almoçar e jantar tranquilamente. Exatamente. Mas aí você... Só que você acabou de dizer que existem momentos realmente que não tem como, né? Não tem como, mas né, vai cuidando, vai tendo vai tentando o chegar no equilíbrio, porque se nós nem orientarmos, a pessoa acha que pode. Então, se ela sabe que existe essa necessidade da gente reduzir, pelo menos ela tenta reduzir na medida do possível. Sim. Certo? Eu estava assistindo o jogo, eu quero contar, foi uma cena assim muito engraçada. Foi engraçado. Eu estava assistindo o jogo do Flamengo e do Palmeiras, porque eu sou palmeirense, mas infelizmente meu time não ganhou. E aí, uma criança que deveria ter no máximo 4 anos de idade, ele saiu da mesa da família e pegou o carregador e o celular e foi lá na parede, conectou, sentou no chão e ficou. E eu fiquei observando, e eu acho que ele ficou, ele não estava muito bem acomodado, e veio um adulto e deu uma cadeira para ele. Ele sentou na cadeira, colocou os pés na parede, para ficar mais acomodado ainda, e ali ele ficou até o final do jogo, os 2 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, portanto. E enquanto ele brincava, veio uma outra menina um pouquinho mais velha que ele, sentou no chão, e aí os 2 ficaram, né, conversando nunca, né? Os 2. E eu fico imaginando, se fosse um tempo atrás, as crianças estariam na rua brincando enquanto os pais assistem futebol. É outra realidade hoje, né? Antigamente nós tínhamos outro contexto de violência urbana, né? De seguridade de brincar na rua. A gente entende todas essas dificuldades. Sim. E hoje a criança nasce com um smartphone na mão, né? Então é natural. Mas a cena foi engraçada, porque o cabo não alcançava, então ele tinha que ficar mais ou menos na parede para o cabo alcançar para não acabar a bateria. Exato. E quando a gente falou dos sinais, que a criança dá sinais, é importante também que a escola... Quando na escola, a professora perceba. Porque o que acontece? Quando o aluno não enxerga de longe, a professora ainda não sabe, e ela acha que por algum motivo ele não está copiando, não está enxergando, ela pede para vir para perto, né? Vem na primeira fila. E aí começa. Inclusive, no Mato Grosso existe um projeto de lei que já está em vigor, que é muito responsável pelas crianças, muito pertinente, em que ele obriga, para rematrícula nas escolas estaduais, um laudo oftalmológico dizendo que a criança não necessita ou que necessita de óculos, senão não matricula. Isso é fundamental. Legal. Fundamental, porque já é uma triagem anual para aquelas crianças que têm necessidade de óculos, e não só óculos, outras doenças. Perfeito. Então, já chegam no consultório, não, porque eu tenho que renovar a minha matrícula, naquele momento a gente já identifica se tem alguma alteração ou não, e até mesmo a necessidade de uma correção, porque a ausência do óculos vai interferir no aprendizado, sem dúvida. Com certeza. E aí você disse que até os 2 anos de idade, nada de tela. Nada. Mas aí depois disso, pode usar um pouco. De acordo com a Sociedade Brasileira, eles de oftalmologia pediátrica, né, bem específico, eles dizem de 2 a 5 anos, já se pode considerar até 1 a 2 horas no máximo, mas uma média de 1 hora é o mais correto. E acima dos 5 anos de idade, a gente considera 2 a 3 horas. 2 horas para os mais jovens e 3 horas para os mais velhos. Sempre supervisionado. Para ter controle sobre o conteúdo, claro, qual tipo que está sendo. A gente está falando somente... Aí entra a questão do conteúdo. Aí já é outro assunto. E nós? E na nossa idade, doutora Arthur? Até que hora a gente pode ficar? Aí você pontuou um aspecto muito importante. Por quê? Porque esse risco de desenvolvimento de miopia só acontece nessa fase da infância mais jovem, porque é o momento em que os olhos já estão em desenvolvimento. E é muito comum no consultório chegarem pacientes para mim dizendo que a vista está se estragando, tem qualquer tipo de lesão. E isso é uma informação importante. Então, hoje não existe evidência concreta, sólida, embasada, qualquer, que associe o uso de telas com prejuízo visual. Não existe, certo? Então, a proteção de tela azul para qualquer alteração retiniana, ou então prejuízo à córnea, catarata, não existe evidência clara ainda, ok? Então, hoje, para os adultos, não há muito a que se preocupar. Então, acredita-se que... a fase já foi, né? A fase já passou. Já foi. Então, hoje, o problema maior não são as telas, é um hábito na infância
de ficar muito tempo usando a visão de perto, né? E aí, essa criança vai até o oftalmologista, a mãe leva e vem o diagnóstico de que tem miopia. Tem como estagnar? Parou ali, vai parar aqui, mãe, agora vai usar óculos ou não, é cirurgia, não sei como é que funciona, você vai dizer agora, mas e aí, tem como estagnar? Fundamental. Então, um conceito que nós temos que ter aqui em mente. Por que não podemos deixar isso acontecer? A miopia, ao avançar, podem trazer sequelas graves para a visão. A criança pode ficar cega. Ponto. Pode ficar cega. Então, nós temos que controlar. O primeiro passo é prevenir. Então, é aquilo que nós conversamos ainda há pouco. Diminuir o uso de telas, certo? Sim. Conscientizar a todos quanto a isso e estimular atividades ao ar livre. Porque ao ar livre ela vai estar usando a visão de longe, de perto, ela vai estar mais longe dos aparelhos. Então, o melhor sempre é prevenir. Agora, não conseguimos prevenir. Já peguei um quadro no meu consultório, uma criança com miopia. O que fazer? O primeiro passo é acompanhar. Por quê? Eu preciso entender se aquela miopia está avançando de forma acelerada ou não. Independentemente do grau. Às vezes, quando a criança já entra com um grau que a gente chama de alta miopia, já existe indicação, mas isso ainda está em discussão. Sim. Os protocolos ainda são muito recentes, mas com certeza já é muito de prática comum entre os profissionais da área, a alta miopia em criança muito jovem já iniciar o tratamento. Que é? E aí, entre algumas opções, né? Existe a possibilidade de um colírio, e sempre um ponto muito importante ser ressaltado, não é só a medicação, sempre associada à mudança do hábito de vida. Não pode continuar usando a tela como está usando, não vai continuar. Mas quanto à terapia, existe um colírio que a gente pode usar à noite, chamado atropina, certo? Já está bem documentado. Existem também o uso de óculos especiais, são óculos que diminuem o esforço que nós fazemos para perto, tanto o óculos quanto a lente de contato. Sim. O contexto adequado para cada paciente, o oftalmologista avalia. É melhor o colírio, é melhor o óculos, é melhor a lente de contato. A gente consegue reduzir a progressão, ou seja, piora. Então, se a criança já chega para a gente como aquela de 9 graus... Não tem como voltar. Não tem como voltar. Pelo menos doutor, não por enquanto. Isso. Aí vem, doutor, uma dúvida comum. Mas não tem cirurgia para tirar grau? Tem, mas lembrem-se, o olho não cresceu? O olho já sofreu. Eu até consigo fazer uma cirurgia para fazer com que ela enxergue com nitidez, mas as alterações que aquele crescimento dos olhos causou lá dentro, isso é irreversível. Por isso a gente nunca quer chegar nesse ponto. E aí, essa mãe, de repente os pais vão perguntar, mas aí depois de adulto, depois dos 18, 20, o que é possível fazer para diminuir o grau? Aí nós vamos apenas considerar alternativas terapêuticas para melhorar a acuidade visual, ou seja, a visão da pessoa, necessitar menos de óculos e ponto. Uma coisa é precisar menos de óculos e enxergar com nitidez sem óculos. Que aí existem uns tratamentos específicos para miopia, astigmatismo, cirurgia refrativa, tudo que nós conversamos. E outra coisa é impedir que a pessoa se torne míope. É esse o ponto fundamental. É a prevenção. Janela de oportunidade. Quer dizer, uma pessoa míope sempre é míope. Sempre míope. O máximo que a gente vai conseguir... O olho dela ficou grande. Eu consigo consertar no futuro e tentar deixá-la sem óculos? Consigo. Mas o ideal é prevenir para isso não acontecer. Então vamos dar algumas dicas aí. Já falamos, né? Papais, as pessoas que ficam mais próximas a essa criança, porque realmente é difícil, quer fazer alguma coisa, a criança não deixa, a criança chora, a gente entende. Sim. Eu sou mãe e eu já passei por isso, mas não tinha celular quando o Lucas era criancinha ainda. Sim, e eu não sei o que eu teria feito. Talvez eu teria colocado ali uma galinha pintadinha para poder almoçar em paz. Eu colocava muito desenho, né? Exato. Gisele, então assim, o recado que fica é que nós entendemos todos que é muito difícil na sociedade de hoje, no contexto atual, se tirar um celular, um dispositivo de uma criança. Sim. Mas tudo é bom senso, né? Eu acho que tudo é bom senso, é conversável, é controlável, é buscar outras alternativas, de vez em quando buscar atividades ao ar livre. Tirar a criança dentro de casa. Tirar a criança de dentro de casa. E estimular atividades externas, isso é muito importante. Existem evidências, inclusive, de que a exposição à luz solar é um fator protetor. Né? Então é interessante não deixá-la apenas no apartamento, apenas dentro de casa. E fundamental também é conscientizar, entender que aquilo ali não é inócuo, aquilo ali não é inocente, aquela tela sim pode fazer prejuízo nessa idade de crianças mais jovens. Fico imaginando uma criança dentro de casa o dia todo, ou dentro de um apartamento, realmente vai criar ali uma ansiedade, essa criança ela vai ficar estressada e de repente uma tela vai acalmá-la, né?
Exato. Então, acho que é o dever dos adultos aí que estão por perto dessa criança, levá-la para passear, desenhar, né, fazer outras atividades lúdicas, bastante ao ar livre e quando chegar dentro de casa evitar, ainda assim. E claro, uma consulta anual para ver se desenvolveu, se não desenvolveu, se existe a necessidade do controle da progressão. Exatamente. E lembrando mais uma vez o que o Dr. Arthur disse no início, que até que daqui 25 anos... 50% da população mundial vai ser míope. É um dado assustador. Por isso epidemia, né? Ou epidemia, imaginem. Então hoje nós conversamos aqui sobre a epidemia de miopia nas crianças. Se você assistiu até o final, tá aí ainda conosco e achou que este assunto é muito pertinente para alguém que você conheça, passe para frente. Este tema já está lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. E aí leve as informações para mais pessoas. É importante que você faça isso pra gente, tá? Doutor Arthur, muito obrigada, viu? Obrigado, pela sua presença. Até a próxima. Obrigada. Vamos agora para o intervalo e na volta, o Dr. Marcel Noronha, que é cirurgião plástico, vem para falar sobre o envelhecimento facial. Eu volto já. Fica me esperando. As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os dados comprovam. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. A gente vê mais policiais pelas ruas, bandidos sendo presos, crimes sendo solucionados. Avançamos muito nos últimos 6 anos. O investimento que o governo do estado faz garante que estejamos nas ruas trabalhando por você. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Pensa uma alegria que você pode trazer pro seu filho é aqui no Água Park. Eu tenho um sentimento de leveza. Isso aqui é maravilhoso. Venham pra cá, é muito bom. Tragam a família de vocês vão adorar. É o melhor parque aquático que eu já fui aqui mesmo da região. Venha conhecer, é muito legal. Recomendo. Você, Cuiabá, Mato Grosso, que ainda não vê no Aquapark, tá esperando o quê? Venha! Versão garantida aqui. Pessoal, venha pro Água Park, você também. Venha! Oi? Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê? Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Meu nome é Mariana, eu fui acolhida pelo Ser Família Mulher. Quando eu me preparei, fui para a escola com as meninas emocionalmente, aí eles falaram, não, você tem direito de receber R$600. Ai, aquilo, falou, meu Deus do céu,
Aí eu já saí direto para minha casa e eu tive um apoio muito grande. Fiquei muito feliz mesmo. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. O Ser Criança faz a gente ser realizado, né? Quando eu vi tudo funcionando, falei, nossa, o sorriso no rosto dos nossos filhos. Aqui já tem todo o suporte para o futuro. Tá bom viver em Mato Grosso, tá bom viver em Pocodê. Não é só um benefício. O Ser Família é dignidade para nossa gente. Você que ainda não veio no Água Park, ó, chegou a hora. Gente, venham pro Água Park porque aqui é muito bom. Claro, maravilhoso. Primeira vez que eu venho, amei. Eu indico, aquelas pessoas que ainda não conhecem, pode vir que é muito bom. Eu gostei muito, é a primeira vez que eu tô vindo e é super divertido. Então, venham pra cá. Vem, criançada, pro parque. Vem pro Água Park, você também. Venha pro Água Park, você também. Vem pro Água Park, você não. Estamos de volta e agora este assunto, o anterior foi bom, né? Falamos sobre a miopia nas crianças, a epidemia e agora vamos falar de um assunto tão interessante quanto o anterior. Eu estou aqui com o Dr. Marcial Noronha, que é cirurgião plástico e ele estava aqui... Ele trouxe dois blazers, né? Deixa eu contar o que aconteceu. Ele falou, eu tenho aqui o clarinho e o escuro. Eu falei, Dr. Marcial, esse assunto aqui eu acho que é o escuro, né? Vou colocar o terno preto pra falar de envelhecimento? Ai, gente, brincadeirinha. Mas foi isso que aconteceu. Vamos deixar o outro pra... Então, preto hoje, o claro pra clarear as ideias. Isso, exatamente. O brilho voltar, porque né? Depois a gente vem com a solução. Com a solução. A gente trouxe hoje o problema, entre aspas. E depois a gente solução traz dos problemas. Porque aqui nós temos o envelhecimento facial. Tem gente que não quer envelhecer. Mas é impossível, né, a gente Gisele, fala, tem dois ainda. caminhos. Tem dois caminhos. Ou você envelhece ou você vai morrer antes de envelhecer. Então, o que a gente quer? Envelhecer, né? Viver muito e curtir aquelas ruguinhas e tudo mais. Mas, é claro, cuidando. Porque hoje nós temos muitas opções. Que nós falaremos em janeiro. Em janeiro. Porque hoje a gente quer mostrar como que uma pessoa começa a envelhecer, o que acontece no rosto, no osso, na pele, não é isso, Marcelo? Isso. Bom, eu brinco assim das ruguinhas que você falou, né, Gisele? Feliz, né, abençoado, aquele ser humano que tem as rugas, quer dizer que viveu, né, gente? Se você não tiver as rugas, tiver a pele muito jovial, é porque você foi dessa para melhor mais cedo. Então é melhor ter as ruguinhas e tratá-las de alguma maneira, né, Gisele, do que não ter, né? Então tem esse parênteses, né, essa liberdade poética que eu gosto de falar. Bom, envelhecimento facial. A gente já comentou sobre esse assunto, Gisele, já faz um tempinho, mas igual a gente estava combinando nos bastidores, né? Vamos falar dos injetáveis, dos procedimentos que a gente tem disponíveis para fazer no rosto. Sim. Só que para mim falar disso, a gente tem que falar do que alterou para a gente poder tratar. Porque uma coisa importante é que a maior parte dos tratamentos são baseados no que a gente vai falar hoje, no envelhecimento facial, de algum componente ali que a gente vai comentar. A exceção, né, Gisele, que é importante também que se diga, mas então só as pessoas, sei lá, 30 a mais, 40 a mais que vão fazer. Não, tem alguns procedimentos que independem da idade, mas são poucos. Exemplo clássico, lábio. Então, o lábio, com o tempo, vai perdendo o volume. Sim. E aí tem a indicação de fazer o preenchimento labial clássico, que muitas pessoas que estão ouvindo a gente já viram, né? O queixo, as pessoas que têm um queixo mais estreito, eu mesmo já fiz, tá, gente? Que minha família tem um queixo mais retraído. Sério? Não sabia. Já fiz no queixo. Você já fez harmonização facial? Já. Mandíbula. Então, são os 3 pontos que eu julgo... Às vezes uma rinomodelação, se tiver ali, né, a gibinha pequena, discreta e não quiser fazer a cirurgia de rinoplastia. Então são pontos que independem da idade. Sim. Mas a grande maioria, Gisele, acaba a gente tratando baseado nas alterações que o tempo causou em nós, no nosso rosto. Que é o motivo que a gente vai comentar. E agora nós vamos mostrar onde que, em quais as partes do rosto que é possível a gente ver, não somente nas fotos agora, mas a gente vai percebendo, olhando no espelho mesmo, né? Isso. Tem então slide, a gente vai explicar, ó, tô querendo...
E você também, Gisele, você é expert eu já tô na cirurgia plástica, aqui. você é expert. Ai, pai. Vamos mostrar, então, e o doutor vai explicar como ocorre o envelhecimento facial. Eu falei que o rosto derrete. Falei corretamente? Falou certo, essa não palavra? deixa de ser. Né? Vai ele derretendo. desaba, de certa maneira, cai. Mas aí o doutor tem procedimentos para, voltar. Né, na hora que ele estiver caindo, você vai, sobe, tá caindo, sobe, entendeu? É assim que funciona. Aí chega aquele momento que nenhum procedimento mais, nenhum tipo de injetável dá certo. Aí vai pro bisturi, meu amor, cirurgia plástica. Mas vamos dar uma olhada, então, como envelhece a nossa face. Bom, Gisele, eu vou comentar rápido para a gente não ficar, as pessoas só ficarem no slide também, para a gente aparecer, você, lindamente. Você. Mas assim, o triângulo da juventude, né, de poucas palavras. Então, o ossinho que a gente tem, aquela parte superior do rosto, o ossinho que a gente fala de osso malar, que é essa parte de cima da bochecha, geralmente tem um diâmetro maior do que a parte de baixo do nosso rosto, o queixo. Então, a gente observa na imagem que é um triângulo, né, invertido. É o triângulo da juventude que a gente fala, Gisele. Então, o ossinho da região da bochecha, que é o osso malar, está mais projetado quando somos mais jovens. A mandíbula é um pouco mais alongada. Então, a gente faz um desenho de um triângulo. Isso é o triângulo da juventude. Com o passar do tempo, Gisele, infelizmente, a gente perde um pouco essa configuração, que é o triângulo da juventude, por conta do envelhecimento. Aí pode passar o próximo. Então, o que acontece? Diversas estruturas no nosso rosto, são 4 pilares básicos que a gente já vai mostrar para o público. Eles têm ali uma alteração com o envelhecimento que faz com que o rosto inverta esse triângulo. Então, a mandíbula ali, a região inferior do rosto fica mais quadrado, o famoso bulldoguinho aparece, e a parte ali do ossinho, na parte de cima, que era maior, ele é diminuído com o passar do tempo. Tem ali uma absorção óssea de tecido mole, então a gente tem uma mudança da configuração do rosto. Então a gente fala o triângulo invertido, ou um tema, né, uma palavra que foi criada que fala quadralização, Gisele, que é quadrado, né, vem do quadrado, que é o rosto ficar mais quadrado do que triangular. Então, baseado nisso é que a gente vai usar, né, eu nunca tinha me atentado a isso, que é um triângulo invertido. E a gente gosta, para ficar mais didático, um quadrado, né, porque o rosto, se você perceber, ele fica mais quadrado. Pode passar o próximo para a gente ver, então sai do triângulo e vai para o quadrado. E aí tem uma explicação, né, Gisele? São basicamente 4 pilares que sofrem alterações no rosto, que a gente pode atuar para a gente poder tentar tirar desse quadrado e voltar para o triângulo de certa maneira, né? A gente lapidar um pouco esse quadrado para a gente manter o rosto mais jovial. Então a estratégia é essa, né? Pode passar o próximo. E os pilares quais são, Gisele? A pele é um pilar, então a gente tem a flacidez cutânea, com o processo de envelhecimento. A gente tem o pilar 2, que são os músculos da face, que tem uma ação depressora, a gente vai ver na imagem como que funciona isso. A gente tem gordura no rosto também, tem compartimentos de gordura, que a gente já comentou aqui. Então, com o passar do tempo, a gente tem tanto a absorção, a perda dessa gordura, né, a diminuição, quanto a deflação, que é ele, né, o que você falou, derreter, né, escorregar para baixo. E a gente tem um remodelamento do esqueleto, que é o pilar 4, que é os nossos ossos da face, que tem os pontos ali que a gente vai ver também no slide, que são os principais que causam essa alteração. Então, baseado nesses 4 pilares, é que a gente tenta, Gisele, de alguma maneira, bloquear isso ou melhorar esse processo para a gente, né, devolver... E que bom que é possível, restabelecer o processo dentro dos procedimentos. Pode passar? Então, a pele, de maneira geral, Gisele, ali tem um quadradinho da pele, né, é dividido em 2. Então, do lado esquerdo tem a pele normal, jovem, do outro lado a pele envelhecida. Então, com o tempo a gente vai perdendo as fibras de colágeno, de elastina, então a pele diminui um pouco de espessura, ela vai ficando um pouco mais firme, ela não tem tanta elasticidade e começa a fazer as ruguinhas, né, por perda desses elementos na pele. E tem coisas para fazer, né, Gisele? Para isso. Graças né? a Deus. Lembrando que cigarro, bebida alcoólica, hábitos de vida em geral influenciam positivamente ou negativamente. Dieta equilibrada, aquilo tudo que a gente fala, falamos, né, o ano inteiro com frequência aqui durante todo 2025 e vamos continuar falando, né, Gisele?
Pode passar o próximo, para a gente não perder tanto tempo. Aqui é a ação da musculatura. Então, o pessoal que está assistindo, percebam ali do lado direito a foto. Então, ali é uma musculatura da testa, ela desce, né? Ela sofre ali uma queda. A região ali da boca, ela também tem uma deflação, essa musculatura ela perde um pouco a força, o tônus que a gente chama. E a parte do pescoço, o platisma, ele sofre ali uma hipertrofia, né? O músculo aumenta um pouco. E ele sofre também uma deflação. Então, por isso que a gente vê aquelas linhas, aquelas bandas, aqueles cordões em alguns pacientes com processo de envelhecimento. Tem como tratar isso também com a toxina que a gente vai falar no próximo programa. Pode passar o 4. Então, os compartimentos de gordura. Então, a gente está vendo o jovem e o envelhecido. Então, o amarelinho ali é a gordura, Gisele. Você percebe a perda, né, da gordura com o processo de envelhecimento. E ela também, além da perda, ela sofre um processo de deflação, de descolamento. Né, que você falou, derretimento, né, a perda ali de sustentação, e ela desce. Então ela vai acumular aqui embaixo. E aí tem o bulldoguinho, o bigode chinês, perde o contorno do rosto. E a gente tem que fazer alguma coisa para levantar, trazer ela de volta pro lugar, né, Zé? Essa que é a ideia, né? Ai, vamos rir, gente, é para não chorar. Vamos lá, pro 4, tem jeito. Que é o quarto pilar, é o último. E tem a remodelação óssea. Então a gente vai ver ali no crânio quais são as principais, Gisele. Em volta da órbita, tem ali uma reabsorção óssea, então esse buraco aumenta da órbita. Tem a região nasal ali também que tem uma absorção. E aí o nariz geralmente ele tem uma deflação, ele tem uma quedinha aqui nessa parte central. E a parte da mandíbula também tem uma reabsorção óssea importante. Então o queixo geralmente ele dá uma entortadinha e perde o contorno da mandíbula. Então a gente vai agir com preenchedores duros, né, com uma viscosidade maior, para tentar resolver esse problema do envelhecimento que o rosto sofreu com a parte de remodelação óssea. Então, e a gente tem também nos olhos, Gisele, as famosas olheiras. É por perda de tecido mole, né, de gordura, mas também pelo aumento do globo ocular, que a gente sofre um remodelamento dessa parte. Então, eu resumo, os 4 pilares que a gente resume do processo de envelhecimento. Isso aí dá uma aula, Gisele. Eu já fiz aulas para os alunos quando eu dava aula. A gente fala em 2 horas isso, porque são vários detalhes, né? A gente tenta explicar em 5 minutos, mas são vários detalhes ali que a gente estuda para poder fazer o melhor. Né? Te interrompendo um pouquinho, o importante é que se diga, esse tipo de conhecimento é um conhecimento avançado que a gente tem para fazer os procedimentos. Porque alguns procedimentos são relativamente fáceis, tem muita gente fazendo, às vezes sem a devida formação. Exatamente. Então, será que eles têm essa atenção desse envelhecimento, todos esses processos para você atuar? Aí é que a gente diferencia, né, o preenchimento, sei lá, a restauração do rosto avançado e o basicão, onde a pessoa acho que nem tem noção do que acontece, né, no processo de envelhecimento. Mas acho que tinha um slide ali, não? Tem mais um para a gente ver. Então é uma junção ali que a gente criou ali, Gisele. Então a parte da reabsorção óssea somado com a perda de elasticidade e a pele afinada, a ação da musculatura, né, que vai perdendo com o passar do tempo, e os compartimentos de gordura fazem com que a gente perca ali o triângulo e o triângulo se transforme num quadrado, vamos dizer assim. Então aí a gente vai comentar depois, né, com mais detalhes, como que a gente vai atuar nesse sentido, Gisele, para poder a gente restabelecer, ou ao menos amenizar, né, Gisele? Claro, que a gente não vai trazer de volta, a gente não vai trazer de volta o rosto jovem, mas a gente vai atuar em alguns pontos estratégicos para a gente melhorar, né, igual você falou, a gente vai amenizar. O exemplo clássico, dando spoiler do próximo programa, são as ruguinhas da musculatura. Então, o que a gente faz com as rugas, né, e com a questão da pele? A toxina botulínica. Então, a gente vai fazer o famoso Botox. A gente vai fazer a paralisia da musculatura em pontos específicos para realçar, por exemplo, tirar as ruguinhas da testa e o pezinho de galinha, principalmente. Perder o volume na maçã do rosto, que a gente faz bastante. Fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Né? Entre outras coisas. Tratar a pele, né, Gisele? A pele está com as ruguinhas, está com manchas. A gente vai usar o peeling, o laser, enfim. Outras coisas para poder tratar. Tem várias formas de tratar. Várias.
Então, eu acho assim, foi muito oportuna a cor da roupa hoje, mas ao mesmo tempo dizer que em 2026, o primeiro programa que o Dr. Marcel vai trazer, o primeiro programa que ele vai participar aqui é para falar, que a gente já quer dar sequência, é sobre o tratamento. Porque às vezes a pessoa realmente fica triste, fala, olha só como tá ficando meu rosto, né? Tá perdendo o viço. E foi o que você falou e mostrou ali, a gordura, tudo muda, né, com o tempo. Não tem jeito. Sim. Mas existem muitos, mas muitos procedimentos que, quando bem feitos, dão um resultado incrível, que fica muito bom, que fica muito natural, que tem que prezar pela naturalidade, que vai dando aquela, sabe, você vai se olhando e fala, nossa, como tá ficando bom, Isso. como está ficando interessante e como está ficando natural, preze por isso. Por isso, né, quando nós falamos sobre a naturalidade, é importante que você busque um profissional que preze por isso também, porque às vezes tem aquele profissional que quer colocar de tudo em você, entendeu? Quer preencher demais e aí você, ao invés de ficar bonita, vai ficar estranha. Vai ficar estranha. Então, a gente gosta de falar essa abordagem, apesar de muitas pessoas, Gisele, uma situação que eu percebo, a gente vê bastante coisa de harmonização facial, de produtos no Instagram, na internet, enfim. Mas a gente não vê uma abordagem completa ou explicando com detalhes a questão do processo de envelhecimento e o porquê que está se tratando. Né? Porque a técnica é mais simples, o mais importante na minha cabeça é você entender o processo para você atuar, né, Gisele? Porque senão vem as coisas bizarras, né? Então é uma perda, é uma estruturação que a gente tem que fazer no esqueleto, por exemplo, no processo de envelhecimento, que as pessoas viram, em pontos específicos, só que o profissional ali que está fazendo acha que é aqui embaixo que tem que colocar, porque Olha aqui que vai... E aí vai colocando, não vai resolver, Gisele, mas aí ele insiste, e aí deforma a região do rosto. Isso acontece bastante. Por quê? Porque ele não entendeu o processo de envelhecimento, aonde que estão os problemas, né, Gisele, para poder fazer o tratamento. Então, o pulo do gato, eu acho que a informação ali, o ouro desse assunto, é o profissional entender isso muito bem, a anatomia, né, associado à fisiologia do envelhecimento, para poder, no final das contas, atuar, porque às vezes o tratamento não é tão sofisticado assim, a toxina botulínica não é um procedimento extraordinário, né, Gisele? É um procedimento relativamente simples de fazer. E que pode dar errado. Que pode dar errado e às vezes não vai dar o resultado que você quer, porque você não entendeu. E pode entortar você, inclusive, por um tempo, tá? Pode, os preenchedores também, apesar de ser um procedimento simples, mas dependendo de onde você vai aplicar, você pode causar o dano, causar cegueira no paciente, se você injetar no vaso sanguíneo, ou, mais comum, você não resolver. Então, a gente tem que ter uma abordagem avançada, igual você sempre fala, e eu falo, com o profissional certo, para tirar o máximo de proveito desses procedimentos. A gente observa a banalização nesses últimos tempos, nesses últimos anos, a respeito desse tema, dos preenchedores, né, Gisele? Entender que cada um vai ter um processo diferente do outro, né? Vamos pensar aí, a minha amiga ela colocou ácido hialurônico na bochecha, ficou bem interessante, chega lá no Dr. Marcel e fala, não, com você não vai ser assim. E realmente, nós somos diferentes um do outro em tudo, né, gente? Poucos nos parecemos. Então, com certeza, a abordagem será cada uma de um jeito. E isso é muito natural e tem que ser assim. Então, nos lábios você menos, na outra mais... porque não vai ficar harmonioso caso a gente coloque mais aqui ou menos ali. Então tem que prezar pela harmonia e pela naturalidade. Mas o Dr. Marcel voltará para falar sobre os procedimentos. E como falamos aqui, sobre o ácido hialurônico, peeling, a toxina botulínica, o laser. E aí, chegando no final, vem a cirurgia plástica. Depois que já fez tudo, que não dá mais, o Dr. Marcel vai falar assim, agora é a hora de irmos para a cirurgia plástica. E ficará tão bela quanto os procedimentos. Vai dar uma puxadinha e aí tudo se resolve. Isso muito mesmo. Simples, né? Tem todos os tratamentos, dos mais simples aos mais complexos, mas tem, né, Gisele? É isso. Então vamos começar janeiro, primeiro programa falando sobre os procedimentos possíveis
para retardar o envelhecimento. É um assunto muito bacana e você não pode perder. Dr. Marcel, muito obrigada pela sua presença. Gisele. Vamos nos preparar, então, para o programa de janeiro. A gente vai e volta rápido, hein? Não se esqueça, o primeiro programa de janeiro com o Dr. Marcel é sobre a manutenção desse seu rostinho maravilhoso. Vamos encerrando, então, o programa aqui. Lembrando que hoje, às 9h30, tem um Repeteco aqui na TV Gazeta. E às 2h da tarde tem a reprise na TV Mato Grosso, canal 27.1. Amores, vamos e voltaremos amanhã. Naquela câmera, a gente dá tchau para todo mundo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.